Boa tarde, queridos alunos do CBJ. Na verdade, boa noite, né? Como vocês podem perceber aqui, ainda está dia, mas para vocês vão assistir essa aula à noite, né? Peço desculpas se tiver algum latido, algum barulho, né? Porque aqui próximo tem cachorro e tem a empresa, né? Então, às vezes vai acontecer de vocês escutarem algum barulho aí. Hoje, pessoal, eu vou explicar para vocês um pouquinho do reino animal, né? Então, o nosso reino animal, pessoal, ele é dividido, subdividido em dois grupos, né? Que são os vertebrados e os invertebrados, né? Então, dentro desse grupo, no reino animal, pessoal, nós temos todos os seres que são pluricelulares, né? Seres que têm mais do que uma célula. Nós temos que são todos heterótrofos, que são seres, então, que não produzem seu próprio alimento, né? São considerados consumidores, então eles têm que comer de alguma forma, né? Então, nós vamos começar pelos seres mais simples, né? Então, nós vamos começar pelos invertebrados. E como nós temos, então, algumas atividades que a gente passa para vocês, essas aulinhas aí, elas serão para facilitar na hora de vocês responderem lá, tá bom? Já que fica difícil o livro, né? E fica bem complexo aí. Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui nós temos, então, começando os invertebrados. Primeiro, o que é um invertebrado, professor? Invertebrado é um ser que não tem ossos, não tem vértebras, né? Então, todo ser invertebrado é um ser que não produz ou não produziu, de uma forma geral, ossos, né? Ou estrutura com cálcio, né? Então, nós vamos observar que muitos desses, por incrível que pareça, são fixos e são animais. Então, a gente vai falar assim, nossa, um animal fixo, professor. Esse que vocês verem aqui na tela, isso daqui é chamado de hidra. É uma espécie de um animal fixo, né? Então, antigamente, quando a gente falava em animais, a gente já pensava assim, opa, animal se move, planta fixo, né? E assim, a gente vai observar que não é bem assim que funciona, não. Nós temos o primeiro grupo, que é o filoporífera, né? O filoporífera, pessoal, ela tem algumas características gerais, né? Então, eu coloquei aqui para vocês o principal, bem resumido, né? Para facilitar para vocês terem, então, se vocês quiserem copiar, né? Para o videozinho, vocês podem copiar aí também. Nós chamamos esses poríferos de espongiários. Então, o principal representante dos poríferos é a esponja, né? São quase exclusivamente marinhos, né? Nós vamos ter um outro exemplo de água doce. Então, quer dizer que eles quase todos são de oceanos, de mares, certo? Né? São os animais de menor complexidade. Nós não vamos encontrar nesse animal boca, nós não vamos encontrar olho, não vamos encontrar estômago. Vocês vão ver que são bem simples mesmo, né? Então a gente vai observar que são animais que fornecem aí até produtos de limpeza para nós, em algumas regiões a gente vai observar que eles usam a esponja para tomar banho, por isso o nome esponja veio desse nome mesmo, então eles usam para tomar banho, então eles pegam a esponja para se esfregar mesmo, né? Então a gente vai observar isso também na sequência. Aqui nós temos então um exemplo de uma esponja, né? Então, essas esponjas são usadas principalmente por povos asiáticos para banho, né? Para tomar banho mesmo, né? Então, é uma característica deles utilizar essas esponjas para tomar banho, né? Então, aqui nós temos o exemplo de esponjas, né? Funcionamento delas aqui. Entendido? Vamos lá. Aqui nós temos algumas estruturas. Também vou deixar para vocês aqui, né? Vocês podem observar, é um textinho, né? Explicativo. Eu já vou explicar isso na imagem para vocês, para facilitar. Eu só deixo para aqueles que precisarem. Às vezes, para responder a questão, vai responder para ali, né? O videozinho e pode responder. Quem for utilizar, claro, esse videozinho para responder as questões que eu vou deixar para vocês. Aqui, continuando, né? Mais algumas estruturas, né? Pinacócito, porócito, coanócito, amebócito. Eu já vou explicar cada uma delas. Podem ficar bem tranquilos, despreocupados quanto a isso. Certo? Então vamos lá. Agora eu vou explicar cada uma das partes que nós vimos que eu deixei ali para vocês. Eu sei que passou rapidinho, mas daí você pode parar o videozinho se você quiser para você copiar. Aqui é a estrutura de uma esponja. Então essa é uma representação de uma esponja. Vamos lá. Vamos começar pelas partes básicas. Essa lateral aqui são os buraquinhos dela. Nós temos o que nós chamamos de poro de uma esponja. Entendido? Então, o poro de uma esponja é por onde a água entra, certo? Átrio, que é um buraco, uma cavidade, por onde a água fica, e por onde ela sai é chamado de ósculo.
Mas pode observar que não tem cabeça, não tem tronco, não tem membros, não tem olho. Então, poro, átrio, ósculo. Eu sei que esses nomes são difíceis agora, mas é importante a gente comentar. O principal deles, coanócito. Essa espécie dessa coinha aqui, pessoal, ela faz tudo para a esponja. Ela ajuda na alimentação, ela ajuda na respiração, ela ajuda na movimentação da água. Então ela faz esse movimento. Então ela vai movimentando, em cada partezinha dessa em azul que vocês podem observar aqui, eles têm esse movimento. Então ele vai jogando essa água para cima, sempre para cima. E ao momento que ela faz isso, às vezes ela captura na mão, né, na mão, no flagelo, né, e vai absorver isso como uma forma de alimento. Então a alimentação deles, eles são considerados filtradores, eles filtram o que está na água, certo? O pinacócito, que está aqui do ladinho, é ele que dá proteção para a esponja, então ele fica em toda a lateral de uma esponja, certo? Como a esponja é um invertebrado, ela não tem osso, certo? Existem as espículas de várias formas que dão uma certa estrutura para que a esponja fique paradinha, fique rígida, senão ela seria mole, né? Então, para que a esponja fique assim, nós temos o que nós chamamos de espículas, que fazem com que ela fique bonitinha, paradinha ali. Tranquilo? E o amebócito, que vai servir na época reprodutiva como um óvulo. Então, esqueci, o coanócito também vai funcionar como um espermatozoide. Então, o espermatozoide vai encontrar o óvulo, né? O coanócito vai encontrar o amebócito e vai ocorrer um processo reprodutivo aqui, né? Lembrando que o que nós estamos falando aqui é uma esponja, um animal, certo? Mais um exemplo aqui, por onde a água entra por esses orifícios, são os poros, por isso o nome porífero. Então ela entra por aqui e sai aqui por cima. Tá bom? Eu vou deixar também em anexo para vocês um videozinho que mostra um pouquinho das esponjas, é importante que vocês assistam também. Tá bom? Aqui nós temos 3 tipos de esponjas, né? Nós temos o que nós chamamos de ascon, que é esse tipo simples de esponjas, mais comuns, parece um vaso dentro, né? Ou só um corte que a gente tem assim. Essa daqui é chamada de sicon, ela tem umas reentrâncias na lateral aqui, que vocês podem ver. E o leucon é aquela esponja toda entrelaçada, né? Então, ascon, aquela esponja assim. O leucon, aquela que tem as ondulações laterais. Desculpe, a ascon é assim, tipo vaso. A sicon, com as ondulações, e o leucon, que ela é toda entrelaçada. Desculpe, professor. Aqui as formas de nutrição, então. Então, como eu falei para vocês, a nutrição delas é feita por filtração. Então, elas filtram o que está dentro da água. Então, a importância dela é filtrar toda a água que está ali, através do coanócito. Então, a nutrição dela são seres heterótrofos, consumidores. Respiração, não tem pulmão, né? Não tem brânquia. Eles respiram por trocas gasosas. O oxigênio que está na água passa para o corpo e do corpo delas joga o gás carbônico também. Excreção sai pelo coanócito também, né? Excreção, tudo que ele não aproveitar, ele joga isso na forma de sujeirinha também. E a locomoção são animais sésseis, isso até para vestibular para vocês. Séssil quer dizer fixo, parado. A única movimentação que eles têm é dos coanócitos jogando a água sempre para cima. Certo? Vamos lá. Reprodução. A reprodução, pessoal, ela pode ser assexuada. Então, uma reprodução assexuada é que não ocorre troca de gametas. Elas não trocam gametas. Então, elas podem ser por fragmentação, né? Se você cortar 2 esponjas no meio, são 2 diferentes. Se você cortar em 5 pedaços, você tem 5 novas esponjas. Então, por isso a reprodução é assexuada, sem trocar gametas. Tem a gemulação, que é esse caso que está acontecendo aqui. Então, tem algumas espécies de esponja que vive em água doce, que quando o rio seca, ela fica exposta ao sol. Então ela tenta ficar resistente e lá dentro ela forma uma estruturinha igual essa, chamada de gêmula, que forma tipo uma sementinha. Quando as condições voltarem, ela joga como se fossem essas sementinhas e cresce uma nova esponja. E o brotamento, que mostra aqui, ó. Então, de uma esponja nasce que nem fosse um brotinho, desse brotinho ocorre uma fissura, nasceu 2 novas esponjas, certo? Então, isso é uma reprodução assexuada, sem trocar gametas, por isso assexuada. E tem a reprodução sexuada,
que também vou deixar aqui para vocês esse textozinho, para vocês observarem, né? E a gente vai ver aqui. Então, na reprodução sexuada, ó, lembra do coanócito? Então, ele sai daqui, vem até aqui a região do amebócito, que se transforma num óvulo, né? E aí, o que vai acontecer? Vai produzir aqui uma larva chamada anfiblástula, que está aqui dentro, ó. Ela sai da esponja, sofre uma invaginação, ela se abre e vai formar uma nova esponja. Então pense, as esponjas têm reprodução assexuada, sem trocar gametas, e tem reprodução sexuada. Então elas se desenvolvem muito no mar, porque elas têm dois tipos de reprodução, né? Dois tipos básicos, sexuada e assexuada. Então isso facilita que elas tomem conta do mar. Se você sair picando esponja, você vai ter novas esponjas. Se eu pegar uma esponja e picar em 25 pedaços, eu vou ter 25, 26 pedaços de novas esponjas. Então ela não vai morrer, mas ela vai se transformar em outras esponjas aí também, certo? Então essa seria basicamente essa aula sobre os poríferos, né? Eu vou agora explicar os quinidários também, só que daí a gente vai fazer os videozinhos cortados dessa vez, tá bom? Então, esse vai ser sobre os poríferos, e nós vamos falar ainda dos quinidários e vamos falar dos plateumintos e nemateumintos, certo? Então, por isso ficou curtinho, mas vai ter mais videozinho para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa, e vamos lá para a próxima, então.